justamente para nós nos certificarmos de como essa retirada de gordura localizada, que existem tanto em mulheres como em homens, poderia ser feito de uma maneira extremamente eficaz, em ambiente de consultório ou ambiente ambulatorial hospitalar, apenas com anestesia local, ou seja, anestesia tumescente. Então, assim, só para dar uma parte bem prática para as senhoras, a mulher ou o homem que procura um profissional que está habilitado a fazer esse tipo de procedimento, ou seja, a retirada de gordura localizada, é aquela gordura que pode ocorrer na parte do pescoço, na parte dos braços, na parte das pernas, no abdômen, na parte de flancos e que não melhora com a dieta ou com os exercícios. É que o acúmulo de gordura no ser humano, principalmente na mulher, ele começa a se acelerar a partir dos 30 anos de idade e, evidentemente, decorrente também das gravidezes. Então, aquela gordura que você não consegue tirar com a dieta e com o exercício é que o profissional, então, vai atuar. Também a gente fala muito no Monte de Vênus. Então, essa paciente chega ao consultório e vai dizer para o médico, olha, doutor, eu não estou satisfeito, vamos bem objetivar, né, com esse papo que está aqui. Que é essa foto que o senhor me trouxe, né? Correto. É bem esse papo que o senhor está falando. Né? Ou essa foto, Viviane, tu mostra assim, que se é um caso, todas essas fotos que eu estou trazendo... Aqui é minha lutadora de sumô. São fotos que retirei de um curso que nós realizamos nos Estados Unidos, então não são fotos daqui, até para seguir o Conselho Federal de Medicina, claro, onde não vou mostrar o depois. Então, esse é um caso típico em que nós vamos usar a lipoaspiração tumescente, né, nessa senhora jovem e que apresenta essa gordura localizada em várias áreas que não há exercício e nem dieta que consiga retirar. Esse caso aqui também eu fiquei bem preocupada com essa senhora aqui. Deixa eu mostrar aqui, que eu gostei, uma foto que eu achei interessante. Exatamente. Aqui ela tem, inclusive, tem uma cicatriz de uma cirurgia com corte, daquelas que se fazia antigamente. Exato. De fora a fora, olha Uma aqui. boa pergunta, assim, que a Viviane nos comenta é justamente sobre a dermolipectomia, que é a indicação precisa. A lipotumescente reduz muito a parte da dermolipectomia, que seria aquele corte que se faz entre as espinhas ilíacas, uma de cada lado, para justamente retirar o excesso de gordura. Mas como funciona então? Então essa paciente chegou, vamos ser bem práticos, e está com o papo. Nós fizemos uma avaliação prévia nela, ela vai fazer exames pré-operatórios. Todas as pacientes que submetem uma lipo, a lipotumescente ou lipo com anestesia geral, isso não importa muito, ela tem que ter uma condição primordial, ou seja, uma saúde estável. Essa paciente não pode ser uma hipertensa, não pode ter alterações de coagulação, não pode ter diabetes, ou seja, a lipo localizada significa para uma paciente sadia. Nós não vamos fazer esses procedimentos, digamos, estéticos, né, numa paciente que está doente. E infelizmente, essas pacientes que eu citei, que tem problemas de coagulação, problemas no fígado, problemas de glicemia alterada, mesmo normalizando elas, nós não indicamos nenhum tipo de procedimento nesse tipo de paciente. Então essa paciente chegou, vai fazer a sua avaliação então clínica, vai fazer os exames pertinentes e vai marcar o procedimento. Esse procedimento que eu estou comentando do papo ou dos braços pode ser feito a nível de consultório. O que é a tumescência? É uma fórmula inventada por um dermatologista americano em 85, Jeffrey Klein, onde nós usamos uma quantidade de líquido de soro fisiológico morno, né, com uma pequena quantidade de um vasoconstritor e um anestésico que é introduzido nessa solução de acordo com o peso da paciente, onde será introduzido justamente naquela área que deverá ser aspirada. Então não há dor nenhuma, a paciente permanece acordada conversando com o profissional. Tem esses casos dessa moça que nós praticamente ficamos 5 a 6 horas a operando com vários profissionais. Ela parava de vez em quando, ia ao toalete, inclusive comia uns snacks que a gente chama, que são pedaços de doce ou bolacha, para que ela continuasse no procedimento. No caso dessa aqui, que era a minha lutadora de sumô, né? Que é um caso extremo. Esse aqui é um caso extremo que realmente ela levou 5, 6 horas, mas
Olha o estado que era, coitado. Nos demais casos, então a paciente pode permanecer conforme em pé, se for de flancos, e o médico vai fazendo a sucção necessária. Como esse caso aqui, né? Exatamente, das pernas. Olha aqui, ó. Mas a grande vantagem que a gente vê nisso, e que eu vejo particularmente, é que há uma interação entre o médico e o profissional. Ou seja, naquela área que não foi anestesiada, qualquer tentativa de sucção da cânula, a paciente vai referir dor. Isso significa o quê? Comparado com outros procedimentos com anestesia geral, o índice de complicação que saiu nas últimas 500.000 cirurgias realizadas, lipo, com anestesia local tumescente, nos Estados Unidos, pela Associação Americana, que saiu em 2007, mostrou que não houve nenhum caso de complicação decorrente desse tipo de procedimento. Ou seja, seguro. Ele é o mais seguro que existe. Vocês têm uma ideia, quando nós estamos lipando uma senhora tumescente no abdômen, a musculatura dela está sempre em contração, então há muita dificuldade de o médico, vamos supor, sem querer ultrapassar a base de gordura, porque ela vai reagir e vai fazer um mecanismo de defesa. Então isso diminui as complicações que a gente vê, e inclusive de reportagens, né, em que há casos de infecção, perfuração de alça e outros casos até de lesão de vísceras maciças. Por quê? Porque a paciente está dormindo e uma paciente dormindo não tem reação, não há reflexo nenhum. O pós-operatório, essa paciente terminou, ela vai colocar a malha dela, que ela já vai trazer, evidentemente, e conversando com o médico, vai fazer o uso de antibiótico por 5 a 7 dias, retoma as suas atividades, ela sai caminhando do consultório e faz as suas revisões mensais. Uma semana depois, conforme o caso dela, ela pode começar drenagem linfática ou não. E fazendo, ela tem um menor índice de dor pós-operatório, menor índice de edema e menor índice de que a gente chama aqueles hematomas que ficam. Então, é um procedimento tão sadio que eu tenho feito em alguns casos em que ela vem primeiro fazendo a parte do abdômen, 2 meses depois ela faz o flanco, 2 meses depois ela faz uma outra parte que necessita, ou seja, pode ser procedimento programado e gradual. Mas eu volto a dizer assim para as senhoras que nos ouvem, é procedimento para gordura localizada para pacientes sadias. Aí, ó, e você que quer fazer, quer tirar aquele papinho, aquele pneuzinho, tinha medo, tá aqui o Dr. João Brito Yanich, que já é cirurgião há muitos anos, se formou. Está formado no Brasil? Não, né? Sim, eu me formei em 82, né? Depois fiz a residência até 84 e depois eu fui para a Europa, né? Fazer a minha formação cirúrgica é completa, como cirurgia geral, cirurgia do trauma, videolaparoscopia e cirurgia vaginal. E foi a parte vaginal justamente através das cirurgias dos defeitos do assoalho pélvico, da cirurgia da intimidade, é que gradativamente eu achei que as pacientes poderiam ficar com quem tem muita experiência, porque o problema desses procedimentos é que o médico tem que ser capaz de diagnosticar precocemente alguma coisa que não correu bem com a sua paciente. Não simplesmente só cuidar da estética. Exatamente. Tá aí, ó. Segurança além de qualidade. 32310769 é o telefone do consultório Dr. João Brito Yanich, 32310769 e o site www.ginoplastia.net. Essa novidade que faz bem para sua autoestima e para sua saúde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. Vou encerrando Saúde Vital porque ainda tem que conversar a história do Roberto.